Olá pessoal, tem uma aula que eu sempre dou, né? Sempre acontece no meio do treinamento, que é sobre compartilhamento de arquivos. Né? É uma das funções que mais, né, se faz em qualquer ambiente, né, profissional. Né? Não interessa se você tem 2, 10, 2.000 máquinas, um servidor, 10 servidores, até 100 servidores, né? Sem nenhum servidor, quero dizer. Sempre tem uma empresa, sempre tem necessidade de ter arquivos, né? E sempre tem a função de compartilhamento de arquivos. Se você perguntar a si mesmo, ou se você perguntar para os seus colegas de trabalho, você pode fazer esse pequeno inquérito, né? Você sabe compartilhar arquivos? Disse, não, eu sei compartilhar arquivos. Então tá, se você sabe compartilhar arquivos, então eu vou aqui fazer um desafiozinho e vou mostrar realmente o que é compartilhamento de arquivo, como é que nós trabalhamos com compartilhamento de arquivos, certo? Então, a dica de hoje é: você sabe compartilhar arquivos? Essa é uma matéria que cai em todas as provas da Microsoft, seja do tempo do XP, 2003, 2008, 2012, qualquer cliente, Windows 7, Windows 8, Windows 10, com certeza sempre na prova tem uma questão, ou duas, ou até três, sobre compartilhamento de arquivo. Então vamos fazer umas dicasinhas aqui rápidas, né, e vamos testar o conhecimento de vocês. Quando nós falamos em compartilhamento de arquivos, nós falamos sempre, né, em duas permissões diferentes, né? Nas permissões de segurança, que também são chamadas de permissões NTFS, e permissões de compartilhamento. Né? Preste atenção nesse quadrinho que eu coloquei aqui rapidamente. Nós temos aqui no meio da tela um servidor, né? Eu botei desenhadinho aqui por dentro uma pasta, né? Dentro do meu servidor eu tenho uma pasta compartilhada, tá? E conectado via rede, aqui pretinho, pequenininho, eu tenho um computador cliente, né? Conectado por rede a esse servidor. Muito bem. Quando é que eu utilizo, né, ou quando é que configuro as permissões? Né? Que tipo de permissões? As permissões NTFS são as permissões de segurança. Tá? Elas você configura na próprio servidor, né, de arquivos, seja ele um servidor mesmo, um Windows Server, ou mesmo uma máquina cliente. Né? Então, essas permissões NTFS são oriundas do NTFS, né, como o nome já fala, né? E são feitos naquela abinha segurança da pasta ou do arquivo. Essa permissão NTFS, ela é válida sempre. O que você configurar para o NTFS, ela vai valer, ele vale, né, essa configuração NTFS, né, para qualquer situação que alguém tenha, ou que algum grupo de usuários tenha acesso a esta pasta ou este arquivo. As permissões NTFS, elas são universais. Não interessa se o usuário chegou no computador pelo teclado, né, logou no teclado, o mouse está ali funcionando localmente, se ele acessou via rede normal, ou se ele acessou via website, qualquer forma que ele chegou àquele servidor, né, os arquivos ou pastas desse servidor, desse computador ou desse serviço de arquivos vai estar sempre obedecendo as permissões NTFS ou aquela minha permissão de segurança. As permissões de NTFS e a permissão de segurança não funcionam somente quando você não formata ou não configura o teu sistema de arquivos com NTFS. Por exemplo, um pendrive FAT, né, o FAT32, o FAT32 não tem permissões de segurança. Você pode notar aí o pendrive que você comprar, né, qualquer arquivo que você tiver dentro, se você não fez nenhuma modificação nesse pendrive, você não vai encontrar uma aba de segurança nas propriedades dos arquivos e das pastas que tem nesse pendrive. Muito bem. Já a permissão de compartilhamento, ela só é efetiva, ela só funciona, né, quando a gente está acessando esse arquivo, né, via rede, né, num compartilhamento de rede. Por exemplo, você vai acessar o teu administrador, ou você como administrador criou um disco, uma entrada de disco, né, remoto, né, um F que vai valer no seu servidor. Através daí, quando o usuário conecta nesse F, nesse G, né, nesse drive que você mapeou para ele, ele vai estar funcionando não só as permissões de segurança, mas também, né, as permissões de compartilhamento, né, você compartilhou aquela pasta. Tá? E nem sempre é tão simples você entender,
né? Como essas duas permissões funcionam quando elas estão em conjunto. Quando você tem alguma pessoa só mandando em um lugar, né, uma regra só, é simples. O que a regra falou, né, você está dizendo que por segurança o grupo, né, dos administradores podem gravar nessa pasta. Tá certo, se a única regra que existe para a pasta é a segurança, tá perfeito, eu não preciso ter entendimento. Mas no momento em que você tem duas regras diferentes e você pode configurar coisas distintas para o mesmo compartilhamento, já você precisa ter alguma coisa, alguma forma de entender ou de fazer uma resultante do qual é a real, né, acesso que você vai dar ao teu usuário. Então toda vez que você está acessando, né, um arquivo ou uma pasta via rede, né, através do sistema de rede, né, você vai ter que fazer uma composição das regras de segurança, como eu botei ali um maisinho, né, das permissões de NTFS com as permissões de compartilhamento. Tá? Eu vou mostrar para vocês se vocês sabem ou não, eu botei aqui um quadrinho, né, para mostrar para a gente se vocês realmente entendem como isso pode funcionar. Então vamos aqui a um cenário que eu montei. Nós temos um usuário chamado Joana, que ela é secretária do RH, né, do Recursos Humanos. Muito bem. Como é sabido, normalmente nós colocamos, né, os usuários dentro de grupos, tá? E assim nós damos permissões aos grupos para dar acesso às pastas, né, aos arquivos, né? Então, através do grupo é que a Joana vai ter acesso lá aos salários dos usuários, né, os salários dos funcionários da empresa. Muito bem. Existem nessa minha pasta, né, onde contém o arquivo salários, 3 grupos conectados nela, 3 grupos que podem ter algum tipo de acesso ao arquivo. Tá? Então nós temos o grupo RH, que a Joana faz parte, temos o grupo diretoria, que não é, que a Joana não faz parte, e temos o grupo de secretárias, e como a Joana é uma secretária, ela também faz parte do grupo de secretárias. Bacana. Beleza. Então, no meu cenário temos o seguinte. O pessoal de TI configurou da seguinte forma. Lá na aba de compartilhamento, tá, eles configuraram assim: o grupo RH pode alterar, né, o conteúdo dessa pasta do arquivo salários. Tá? O grupo diretoria só pode ler. E eles não fizeram nenhuma configuração para as secretárias. Deixaram em branco. Né? Outros colocaram lá o grupo, mas o grupo não tem nenhuma segurança. Beleza. No servidor, né, onde está a pasta, também, na aba de segurança, tá, para o grupo RH, configuraram modificar. Para a diretoria, ler. E para a gravação, e para as secretárias, gravar. Muito bem. Vou dar aqui 10 segundos para vocês vocês pensarem aí na cabecinha de vocês. Efetivamente, a Joana vai ter que acesso? Alterar, ler, modificar, gravar, ou não vai ter acesso? O que vocês acham? Primeiro eu vou fazer enquanto vocês estão pensando na resposta, tá? Então aí pensando quem vai acertar, quem vai votar, se você entendeu. Uma coisa interessante aqui já nesse quadrinho para mostrar para vocês. Qual é a diferença, professor, entre gravar e modificar? Quem pode mais? Quem grava ou quem modifica? Na verdade, quem pode mais ou quem faz mais coisas, quem é mais completo, é o modificar. Então, qual é a diferença entre modificar, né, em segurança, e gravar? Quando você grava, né, tem poder de gravar numa pasta, você pode criar um arquivo, tá? E pode alterar esse arquivo, alterar o conteúdo, tá? Você pode também alterar arquivos de outros usuários que estejam compartilhando a mesma pasta. Isso aí você pode fazer com gravação. Mas e o modificar também? Não, modificar também você pode fazer isso. Só que tem uma coisa que quando você só tem a permissão de gravação, você não pode fazer e só pode fazer como modificar. Que é essa coisa. Quando você tem
o direito de gravar, você pode alterar os arquivos, criar novos arquivos, mas não pode apagar arquivos de outros usuários. Só os seus próprios arquivos que você pode apagar. Já o modificar, ele permite tudo que a gravação faz, né? Alteração, criação, mas ele também permite que o usuário apague arquivos que não são dele, né? Que são de outros usuários que estejam na mesma pasta. Essa é a grande diferença entre gravar e modificar lá no ambiente de segurança. Muito bem, dei bastante tempo para vocês pensarem. Como é que eu resolvo isso, professor? Como diria o Jack o Estripador, né? Nós fazemos isso por partes. Nós primeiro precisamos verificar qual é efetivamente, tá, a resultante para cada regra. Por exemplo, nós precisamos saber qual é a resultante em compartilhamento entre alterar, ler e sem configuração. E depois precisamos saber, né, a resultante entre modificar, ler e gravação. Existem umas regrinhas que tem, logo daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, já escritinho aqui numa telinha, que regem isso. Isso não é a la Bangu, né, como o pessoal brinca aí por aí. Isso tem uma regra para configurar. Que regras são essas? Primeiro, quando existe, tá, um conflito na regra, por exemplo, compartilhamento, nós temos um conflito em alterar, ler e sem configuração. Nesse caso, vale, né, ou ganha, ou o resultante será a que dá maior acesso. Quem dá maior acesso? Alterar, ler ou sem configuração? Alterar. A mesma coisa eu vou fazer lá em segurança. Entre modificar, ler e gravar, quem dá maior acesso? Modificar. Eu já expliquei para vocês que modificar faz mais que gravação. Então, modificar. Beleza, pô, professor, então, legal. Então, o resultante vai ser entre alterar e modificar. Modificar é maior, né? Então, vai ser modificar? Não. Aí é que está a segunda parte da regra. Quando existe um conflito entre as duas regras, né, entre compartilhamento e segurança, vale a que te dá menor acesso, né? O problema aqui, né, mais um truquezinho que eu coloquei, é que o alterar do compartilhamento é o mesmo que modificar de segurança, tá? Então fica igual. Mas se por acaso, né, em compartilhamento tivesse dado ler, né, e segurança modificar, ficaria ler. E não importa, não existe, já normalmente eu faço isso em sala de aula, né? Pergunto, faço uma enquete antes de mostrar o resultado e pergunto o que o aluno acha, né? De regra, como é que deve fazer essas regras. E tem muito aluno que acha assim, não, segurança vale mais, então o que acontecer em segurança vai ganhar. Não é verdade. Vai ganhar pela regra, ganha quem, dependendo de como tiver a configuração. Então, tanto compartilhamento como segurança tem igual poder, tem igual valor, tem igual peso. O que vai valer é a regra. Repetindo a regra, né? Quando existe o conflito da regra internamente, quer dizer, em compartilhamento, né, ou em segurança, vale o de maior acesso. Entre alterar e ler, alterar. Entre modificar, ler e gravar, modificar. Certo? E quando as duas regras conflitam, vale a de menor acesso, que no nosso caso aqui ficou, né, igual, porque o alterar e modificar são a mesma coisa. Vamos a um segundo cenário. Agora vocês já estão entendendo, né? Agora vai ser fácil vocês resolverem no segundo cenário. O segundo cenário é o seguinte: a Joana é uma secretária muito eficiente, então ela foi chamada para trabalhar na diretoria. Então tiraram ela do grupo RH, então ela não faz parte mais do grupo RH, tá? E vai fazer parte agora do grupo da diretoria. Bacana, ela continua sendo secretária, tá? Então, na primeira parte, no compartilhamento, ela faz parte do RH? Não. Ela é secretária? É, mas ela não tem nenhuma configuração para secretária. Então, em compartilhamento ficou simples, né? Só tem ler, continua sendo ler. Ela não é mais RH e não tem configuração de secretária. Então não tem nem resultante aí. É só simplesmente um lado. Já na segurança, ela saiu do RH, então ela não tem mais modificar. Ela é da diretoria, então ela tem ler. E ela é uma secretária. A secretária tem gravar.
Entre ler e gravar, quem dá o maior acesso? Gravar. E agora sim, ela tem em compartilhamento ler e em segurança gravar. Qual é o resultante? O menor das duas, ler. Entenderam? Bem facilzinho. Depois que você pensa dessa forma, você não vai nunca mais errar nesse tipo de nunca mais vai ter dúvidas nesse sentido, né? E digo para vocês, caem todas. Se você quer fazer certificação Microsoft, não interessa qual certificação de sistema operacional você queira fazer. Sistema Windows 8, Windows 10, Windows 7, 2008, 2012, no futuro, no próximo Windows 2016, sempre vai cair uma questão desse tipo. Sempre cai. Claro, um pouquinho uma rebuscada, mas se você entender, né, essa é como você cria, como você faz por partes, você chega a um resultante, você não é batata. São questões até de certa forma simples dentro da prova. Vamos ao terceiro cenário. Tá? Alguém olhou para a parte de secretárias? Notem aqui anteriormente, né, que as secretárias estão sem configuração nos dois cenários, né? Tanto no primeiro como no segundo cenário, nós tínhamos sem ligação. Aí chegou algum usuário, né, um estagiário, né, sempre a gente põe culpa no estagiário, né? Todos nós já fomos estagiários. E achar, não, sem configuração quer dizer que ela não pode ler. Aí eu vou colocar lá negar ler na configuração, né, das secretárias. Bacana. Vamos às nossas regras de novo? Vamos embora. Entre ler e negar ler, quem tem maior acesso? Ler. Só que toda regra tem exceção. E o negar, explícito, sempre ganha de qualquer ler, né, mesmo herdado. Então, o problema aqui é que se você botar negar, eu estou dizendo que essa pessoa não pode, ou que esse grupo não pode ler nada nesse arquivo. Isso prevalece sobre qualquer permissão que eu possa dar. Aí fica fácil, né? Em segurança, entre ler e gravar, o maior é gravar, né? Bacana. Mas, entre compartilhamento e segurança, o que vale é o de menor acesso. Então, o que aconteceu com a nossa amiga Joana? Ela parou de ter acesso ao arquivo. Aí o estagiário provavelmente levou uma boa lição, porque alguém foi lá brigar com ele sobre o assunto. Isso ele não perdeu o estágio, né? Então, entenderam bem? Vamos já botar lá no servidor e nós vamos ver isso aí na prática, tá? Aqui estão as regrinhas que eu falei para vocês, né? São 8 regrinhas, né? Primeira, quando um objeto não está compartilhado, só serão aplicadas as regras de segurança. Você, claro, quando você está usando o computador localmente, né? A única regra que vale é a regra local, que é a regra de segurança. Caso contrário, teremos aplicado as regras de compartilhamento e mais segurança. Falei. Utilizando o FAT32, você não tem, né, a regra de segurança. Só vai valer compartilhamento, né, nas permissões de segurança com componentes da NTFS, né? Já falei ali anteriormente. 3. Permissões de compartilhamento só são aplicadas quando o acesso ao objeto é feito através de uma conexão de rede. Muito importante isso. Não são aplicadas no caso local, né? A gente já viu ali em cima na regra anterior, ou via outro protocolo qualquer, como FTP, HTTP, Telnet, serviços de terminal, né? Acesso remoto, nada disso as configurações de compartilhamento funcionam. Quando o acesso é rede, a gente já falei isso, né? Vale tanto a regra de compartilhamento como a regra de segurança. Aí é aquela regrinha que eu falei, né? Quando existem conflitos entre permissões de compartilhamento e segurança, em um único objeto, prevalece a regra mais restritiva, né? E quando existe conflito entre as permissões de um único tipo, compartilhamento ou de segurança, em um único objeto, prevalecerá a regra de maior acesso. Também mostrei, o negar prevalece sobre qualquer permitir. O negar ganha de qualquer forma, né? E o último aqui é uma dica. Para você no dia a dia, né? Alguns administradores gostam de trabalhar assim, não ter problemas, tá? De ficar pensando nas resultantes.
você normalmente coloca na parte de compartilhamento sempre todos os usuários de domínio, né, controle total. Você assim faz com que tudo que você, né, configure em segurança vá prevalecer, já que o que tem em compartilhamento é sempre tudo, né? Como entre as duas vale o de menor acesso, né, entre as duas regras, sempre o que acontecer, o resultante de segurança vai ser a permissão que vai valer, tá, no dia a dia. As permissões de compartilhamento são bem simples, né? Só leitura, né? Permite ler arquivos, subpastas, abrir arquivos, leitura, execução. Permite alterar, né? Alteração, todas as permissões de leitura, mais a criação de arquivos, subpastas, alteração. E controle total, todas as permissões de tudo. Tá? Já a parte de segurança é um pouco mais complexo. As principais que nós temos é ler e executar, listar conteúdo de pastas, gravar, modificar, né? E o controle total, que são as principais, não são todas. Se você olhar, a gente vai olhar daqui a pouco ali no servidor, vocês vão ver que tem um pouquinho mais do que isso. Tá? Eu botei uma tabelinha, depois vocês quiserem ver no vídeo consultar, o que cada um pode fazer dependendo da configuração, né? Uma tabela grandinha, né? Bem mais detalhadinha e com mais permissões, né? Normalmente do que você pode ver, né? Para vocês terem uma ideia, né? Notem aí o que tem a diferença entre gravação e modificar, ler e listar. Cada um deles você vai poder dizer o que cada um pode fazer dependendo do que você precisa do usuário. Essa tabelinha é bem útil no dia a dia se você esquecer ou não lembrar bem das regras que a gente falou ainda há pouco, né? Ou, né, como um atalho desse tipo de coisa. Outra coisa que nós temos, né, que prestar atenção quando fazemos compartilhamento, né, ou qualquer configuração numa sequência de pastas, é o que a gente chama de herança, né? Tudo que você configura numa pasta de nível superior, né? Vamos aqui, eu dei um exemplo rapidinho aqui na pasta C, por exemplo, né? Eu coloquei aqui o João ler, né? Todas as pastas que se cria abaixo da pasta C, né? Por exemplo, aqui nós criamos o 2014, 2015, 2015 janeiro, 2015 fevereiro, né? Vai herdar, né? Ou vai receber de herança, né, as configurações do pai, né, do C. Então, se eu coloquei ler aqui no C, todas as pastas abaixo vão receber o João ler, né? E o que é herdado você não pode tirar, você não pode retirar. Você pode até modificar ou acrescentar alguma coisa, mas você não pode retirar, né, o João da lista de segurança de heranças de ler. Você pode dar mais configurações além de ler, mas você não pode tirar o ler. Pode até negar o ler, tá? Mas é uma configuração posterior que você pode fazer, mas você não pode retirar ele da lista. A mesma coisa, e eu posso, por exemplo, lá na pasta aqui 2015, eu incluí o André gravar, tá? E a mesma coisa, quando você inclui no nível superior uma configuração, ele herda aqui, como eu botei em azulzinho, as pastas abaixo herdam a mesma configuração. Então o André azulzinho aqui onde é que está herdado, tá? Herança é uma coisa muito interessante também, é útil, mas às vezes você precisa, né, terminar com isso, ou tipo assim, quebrar a herança. Eu vou mostrar isso rapidinho aqui no servidor, tá? Beleza? Vou voltar aqui para os meus servidores, né? E a gente já vai fazer aqui. Vamos aqui no nosso servidor. Vou logar aqui meu servidor Destiny e vamos fazer aquelas configurações que eu estou falando agora para vocês. Eu criei uma pasta aqui dentro do C RH, certo? Muito bem. Dentro dessa pasta eu tenho aqui os salários, né? Aqueles arquivos salários. Além tem duas outras pastinhas, que é 2014, 2015, né? Um históricozinho que eu venho mandando. Mas aqueles salários dos usuários estão aqui nessas duas pastinhas. Tá? Tem aqui o salário do Antônio, da Joana, muito bem, dentro do arquivo. Beleza. No meu Active Directory, né? Eu tenho aqui a Joana, né? Nossa amiga Joana. Tá? E 3 grupos, né, que a gente criou, igualzinho a demonstração: diretoria, RH e secretários. Beleza? Fazendo aquela primeira parte, né? Joana, né, ela é membro,
né, do RH, porque ela ainda é funcionária do RH, é a minha primeira, e das secretárias, além, de, claro, de usuária do nosso domínio. Bacana. E como é que ficou a configuração, né, da minha pasta RH? Vamos aqui, propriedades, compartilhamento, igualzinho que a gente colocou lá, que eu coloquei lá no exemplo, né? Dentro de compartilhamento, nós temos o RH e a diretoria, tá? Como aqui nessa primeira parte as secretárias não tinham acesso, nem não colocamos ela aqui. Então o RH está com, né, alteração e a diretoria apenas leitura, né? Igualzinho a gente colocou lá dentro do exemplo. Bacana. Configurei a parte de compartilhamento. E na segurança? Na segurança, nós colocamos aqui o RH para modificar, como estava lá. A diretoria apenas ler e executar, né? É o problema. E as secretárias também ler e executar, como está lá na parte de segurança, tá? Muito bem. Agora, eu quero saber e previamente, tá? O que a Joana, né? Qual a ação, qual é efetivamente o que ela pode fazer nesse arquivo. Existe uma ferramenta muito bacaninha dentro da parte de segurança, aqui em avançados, chama acesso efetivo. Notem que essa pasta, ela pertence aos administradores, tá? Ela é quem é o dono? Quem criou essa pasta? Fui eu como administrador. Muito bem. Eu quero descobrir, né, eu como administrador, né, descobrir o que a Joana pode fazer nessa pasta que eu deixei configurações para ela. É simples. Nesse acesso efetivo, eu venho aqui, selecionar um usuário, coloco o nome dela. Muito bem. Até posso mostrar quem é o computador que ela vai logar. O computador da Joana se chama CL Destiny, né? Vou colocar o CL Destiny, que é o computador dele. E a eu posso exibir, né, o acesso efetivo dela, né? Então, nessa configuração que nós temos inicialmente, qual foi a ação que ela tinha? Modificar, né? E tá aqui, ó. Ela pode permitir leitura, excluir, tá vendo aqui, ó? O excluir é coisa apenas de modificar. Excluir subpasta, gravar, criar, né? Então, vamos ver se ela realmente tem esse acesso de modificar. Aqui já está me dizendo que ela tem acesso de modificar. O que ela não pode fazer? Ela não tem controle total, né? Ela não pode alterar a permissão, apropriar-se do arquivo, excluir, né, subpastas. Esse é o acesso efetivo dela. Então eu coloquei aqui um clientezinho, né, Windows 8, e vou logar como Joana. Ih, errei a senha. A Joana vai logar. Vamos dar acesso vamos pegar o acesso. Eu não mapeei o drive, então ela vai ter que ter um acesso UNC, né? Que é aqui no // nome do meu servidor e pasta que eu quero acessar, né? Destiny DC contra /RH, ok? Ela abriu aqui minha pasta Destiny DC. Olha que interessante. Aqui em salários, ela pode abrir. Bacana. Ela fala, ah, tá, meu salário não é isso não, né? Meu salário aqui é... Vou dar um aumento do meu salário. Ela é secretária, né? Pode mexer no arquivo. Então eu modifiquei. Vamos ver se eu consigo salvar isso. Ó, salvei, sem problemas. Modifiquei o salário, bacana. Lembra, esses arquivos, né, não são dela. Vamos aqui para propriedade. Vamos botar um XLS2 aqui, né? Só para provar para vocês que em segurança ela pode ver, né, mas não pode mexer. Tá? O arquivo, ele é do administrador. Mas como ela tem, que permissão que ela tem? Modificar, né? Como ela tem modificar, ela pode excluir o arquivo. Lembram? Ó, ela pode excluir o arquivo. Excluiu. Não vou excluir o salário XLS porque eu vou precisar dele para os próximos exemplos. Mas ela excluiu o arquivo. Coisa feia, né? Não é dela, ela pode excluir. Isso é modificar. Bacana? Beleza.
Vamos ao nosso exemplo 2. Né? Na parte 2, o que aconteceu com a Joana? Né? Ela saiu do RH, então vamos remover ela do RH e vamos adicionar ela à diretoria. Ok, a Joana saiu do RH e foi parar na diretoria. Bacana. Legal. Vamos voltar ao nosso cliente. Se eu agora, nesse momento, acessar a pasta de novo, vocês vão ver que ela vai continuar tendo acesso de gravação. Por quê? Porque quando você loga no domínio, você já ganha as suas prerrogativas, né? A gente fala assim, ela já conseguiu, já tá, os grupos que ela pertence ficam armazenados localmente, né, no ticket dela. Quando você modifica, ela continua logada, você não consegue que essa modificação seja efetiva no mesmo momento. Para que ela seja efetiva, você tem que fazer logoff e logon do usuário, que é o que eu vou fazer agora aqui. Fiz logoff da Ana, da Joana, né? E vou logar de novo. Entrei agora com a nova permissão dela. Ok. E agora já vou lá no meu salário. Bacana. Continua tendo acesso? Continua. E qual é o acesso dela agora? A ler. Lembram? Ler. Vamos modificar o arquivo? Não, agora eu quero ganhar mais. Fui para a diretoria. Bacana. Vou salvar. Ok, vou salvar. Quero salvar. Acesso negado. Eu só posso ler agora. Lembra? Ela só pode ler. Na segunda parte, ela só pode ler. Acabou a festa. Ela agora, como diretoria, tudo bem, ela está na diretoria. Ela não pode mais alterar o arquivo. Só pode ler. Viram como é que funciona? E lá no meu servidor? Vamos voltar aqui no meu servidor. Então, pessoal, agora que a gente mudou ela de grupo, vamos aqui verificar. Nós já verificamos, né, que ela realmente não pode fazer. Venho aqui no meu servidor, acesso efetivo. Vamos verificar se realmente deu tudo certo. Vou colocar a Joana. Ok. E vamos ver o acesso efetivo dela. Olha aqui. Somente leitura. Certo? Bacana. Aí o estagiário mudou. Lembra do estagiário? Aquele camarada lá que foi fazer a última configuração? O que ele fez? Ele veio aqui, né, em propriedades, né, compartilhamento avançado, né, fez permissões e colocou aqui as secretárias, né? A gente colocou, adicionar, botar aqui as secretárias. Ok. Aí as secretárias ele mandou um negar ler. Aplicou. Aí o Windows sempre fala isso, ó, você está configurando uma entrada de negação de permissão. A entrada de negação de permissão tem preferência sobre entradas de permissão, que é o que a gente já falou ainda. Tá? O que a Microsoft fala? Por favor, não faça isso. Isso é ruim, né? Isso não é uma melhor política que tem. Mas se você realmente quer fazer, ok. Sim. Então as secretárias não têm que fazer. Ok. Ok. Fechei. Bacana. Não vai poder. Então vamos ver o que a Ana agora pode fazer no arquivo. Vamos fechar aqui para ver se ela para, né? Vamos até testar sem logar, ver se ela continua tendo acesso, né? Que eu falei para vocês. E rapaz, viu? Negar foi até tão rápido que nem precisei fazer logoff. Neguei acesso, ela já está negada. Não quer nem saber. Não pode mais acessar. Caramba, cadê o meu arquivo que estava aqui? Acabou, não tem mais acesso. A brincadeira dela acabou. Tendo acesso. Fechou o tempo.
Entenderam, pessoal? Então é isso aí. Só para fazer acabar aqui a partinha de herança, né? Eu criei aqui umas pastinhas, né? Com a mesma coisa do... Lembra aqui, né? As configurações aqui que vieram do RH, né? Vamos ver aqui. Ó, tudo que veio a partir do RH, tá vendo aqui, ó, fica em cinza porque foram herdadas. Tá? Como eu configurei a secretária, a diretoria, o RH, né, e a própria administrador, né, elas ficam né, você não pode dar, você pode negar, como eu falei para vocês, alguma coisa, mas não pode retirar, por exemplo, esse camarada. Você não pode remover, né? Você não pode remover porque ele, né, eu não posso remover nada que foi herdado, né? Se for herdado, eu não posso remover, porque exatamente que houve por causa da herança. Muito bem. Agora, aqui em 2015, por exemplo, em janeiro eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, olha só, eu também herdei, ó, segurança está herdado, ó, a mesma coisa que estava lá, herdei do outro lado. Mas eu não quero, eu quero fazer umas modificações. Então, eu posso fazer modificações? Posso. Eu posso ir aqui em avançados e desabilitar a herança, né? É bacana, desabilitar a herança. Duas maneiras de você desabilitar a herança, né? Converter o que você tem em explícita ou remover o que já tem. A maioria das pessoas, para poder depois configurar bonitinho, ver o que está fazendo, primeiro converte, depois elimina o que precisa. Eu vou convertir, tá? Aí, se eu quiser depois reabilitar, eu posso reabilitar aqui, dou ok. E agora, tudo que está herdado, né, por exemplo, eu já posso modificar. Por exemplo, agora que as secretárias aqui também queiram modificar, né? Ou não quero que elas modifiquem, eu quero tirar o ler e executar das secretárias, que eu não podia negar, mas não podia tirar, diminuir, né? Eu posso tirar a gravação, deixá-la só com a parte de leitura. Tudo bem. Daqui pra frente as secretárias só podem ler, né? Por quê? Porque eu quebrei herança, como eu quebrei herança aqui no janeiro eu já posso fazer o que eu quiser. Mas eu não quebrei aqui em fevereiro, continua igual, ó. Propriedade não está em herança, eu continuo com tudo herdado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse treinamentozinho, uma coisa rápida, só pra gente ver, né, como é que faz os compartilhamentos de segurança. Até mais, é a próxima lição.